Todos encontraram? Diz assim, versículo 21, capítulo 24 de Lucas: E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Versículo 29. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o, e lhe deu. E abriram-se-lhes os olhos dos dois, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles. Amém? Feche a sua Bíblia, coloque a sua mão no seu coração, repita comigo: Senhor Jesus, fala comigo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Que as portas dos céus estejam abertas sobre este lugar, e que a palavra do Senhor prospere em tudo em nós, em nome de Jesus. Tome assento, louvando o nome de Jesus. Diga para o irmão que está do seu lado: irmão, não converse, nós vamos ouvir a palavra. Amém. E eu estive orando a respeito desses dias que nós estamos aqui, pela misericórdia de Deus, auxiliando e servindo os irmãos. E Deus tem ministrado comigo sobre essa palavra de forma muito especial. Eu já dei uma pincelada por cima assim, numa reunião de jovens, mas nessa noite o Senhor colocou essa palavra em algumas direções diferentes no meu coração, para nós estarmos meditando, e em especial nessa noite. E eu quero conversar com vocês sobre o tema voltando ao propósito. Qual que é o tema? 1, 2, 3. Nós sabemos que ao longo da vida de Jesus nessa terra, quando ele andou, quando ele palmilhou aqui nessa terra, durante a sua existência como homem, ele por diversas vezes ele manifesta o propósito da sua vinda. E é interessante que o propósito da vinda de Jesus não era nos fazer ricos. O propósito da vinda de Jesus para estar aqui na terra não era nos dar uma vida mais confortável. O propósito da vinda de Jesus para estar conosco, Ele mesmo manifestou, dizendo que Ele não veio senão para nos salvar. Então Ele veio para trazer a salvação. Mas muitas vezes ao longo do relato bíblico, quando você lê a Bíblia, em especial João capítulo 4, quando Jesus vai falar que era necessário que Ele morresse, ao longo dos evangelhos você percebe isso. Quando Jesus fala: eu vou morrer, eu vou ser entregue, ninguém tira a minha vida, eu mesmo entrego a minha vida, eu mesmo vou me entregar para ser morto. E você lê os versículos e você percebe, e o irmão e a irmã entendem, que os discípulos que andaram 3 anos e meio com Jesus, eles não estavam entendendo aquilo que Jesus estava dizendo. Eles andavam com Jesus, mas eles não estavam percebendo qual era o real propósito de Jesus estar no meio deles. Porque eles acreditavam que Jesus era o Messias, era o Rei, mas não era o Messias que os salvaria a sua alma, mas eles acreditavam que Jesus era o Rei que viria resgatá-los da escravidão dos romanos. Então eles andavam com Jesus e não entendiam de fato o que Jesus fez. E é por isso que ao longo dos capítulos da Bíblia, quando o irmão e a irmã lê, você vai entendendo que à medida que a morte de Jesus vai se aproximando, os discípulos vão o abandonando. E o momento do abandono se dá justamente no Getsêmani, quando ele mesmo, Jesus, disse que ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. Feriram Jesus, prenderam Jesus, e os discípulos sumiram, a não ser o caso de João, que permaneceu com ele. No caso de Jesus, no momento da sua prisão, prenderam ele, e Pedro sacou a espada e cortou a orelha de Malco.
E Jesus disse: Pedro, quem fere pela espada será ferido. O meu reino não é deste mundo. Pedro, se eu quisesse, eu oraria ao meu Pai, e Ele enviaria miríades de anjos aqui, e me livraria. Mas Pedro, eu vou ter que morrer, eu vou ser entregue. E prenderam Jesus. Foi condenado injustamente, e todos nós sabemos disso, bem detalhadamente. Foi açoitado, foi humilhado, urinaram em Jesus, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, bateram nessa coroa, e os espinhos perfuraram a sua cabeça. Ele foi açoitado, e na ponta dos chicotes o que tinha não era só mais um pedaço de corda, mas era chumbo e ossos de carneiros na ponta daquele azorrague. E cada soldado que batia não era simplesmente uma surra qualquer, mas arrancava um pouco mais um pedaço do corpo do meigo nazareno. E ele tomou a cruz, mesmo sendo humilhado. Ele tomou a cruz mesmo sendo abandonado. Ele tomou a cruz mesmo sofrendo dores intensas. Porque imagina você apanhar muito e ter muitos cortes no seu corpo, e aí se envolve um pano sobre ele, e depois se arranca essas vestes, esse pano sobre o corpo de Jesus. Lembra daquela vez que você teve uma ferida, e você sem querer grudou um pedacinho de pano ou alguma coisa e você puxou? Lembra o tanto que doeu? Agora imagina o corpo inteiro de Jesus machucado, cortado, e eles puxando, e aquilo que já havia sido cicatrizado agora torna a sangrar de novo, e a dor aumenta ainda mais. E ele não fugiu da cruz, ele não negou a cruz, ele negou a si mesmo. Ele foi para a cruz, tomou ela nos seus ombros, e em momento algum nós vemos o nosso Jesus recuar. Em momento algum nós observamos o nosso Jesus murmurando. Em momento algum nós olhamos para Jesus e vemos Ele reclamando. Mas nós vemos Ele com um olhar de amor, carregando aquela cruz até o cume do monte, até o Gólgota. Quando todos negaram Ele, Ele não nos negou. Quando todos o abandonaram, Ele não nos abandonou. Mas Ele subiu até o Gólgota, o monte da caveira. Estenderam as suas mãos sobre aquela cruz, pregaram a primeira mão, e nós sabemos que a cruz não era para ele, era para Barrabás. E a tradição bíblica conta que Barrabás era um homem de alta estatura, forte. Então quer dizer que a cruz era sob medida para Barrabás. E agora eles colocam a primeira mão de Jesus, só que quando vão colocar a segunda, não cabe, falta, e eles esticam o corpo de Jesus. Provavelmente deslocam os ossos de Jesus, deslocam os nervos de Jesus, e pregam a segunda mão, pregam os pés, e levantam aquela cruz. E naquela cruz, Jesus não reclamou. Na morte, Ele profetizou vida sobre nós. No seu sofrimento, Ele nos livrou. Na dor, Ele nos amou. E Ele não negou, Ele foi até o fim. No seu último suspiro, Ele faz a declaração mais importante das Sagradas Escrituras. Ele diz o termo tão conhecido no grego, tetelestai, está consumado. E quando Ele diz está consumado, trevas inundam a terra. O sol já não queria mais brilhar o seu rosto. O centurião olha para Ele e diz: verdadeiramente este é o Filho de Deus. A terra começa a tremer, e a Bíblia diz que o véu do templo se rasga de alto a baixo. Naquele momento o inferno inteiro estremece e perde todo o seu domínio. Naquele momento nenhuma enfermidade agora teria domínio sobre a igreja e sobre aqueles que creram nele. Naquele momento nenhum cativeiro poderia prender aqueles que creram no nome de Jesus. Naquele momento, mesmo rejeitado, Ele estava abraçando a humanidade, e Ele não nos jogou a condenação eterna. Ele disse para nós: fiquem aqui e eu vou preparar morada para vocês. Ele não nos negou, Ele não nos rejeitou,
mas Ele suportou a morte de cruz. Pregaram Ele naquela cruz, e os discípulos agora, assustados, o que vai ser de nós? Ele não era aquele que redimiria Israel, Ele não é aquele que livraria Israel, Ele não é aquele que nos salvaria, Ele não é o Senhor que nos resgataria, Ele morreu. E agora o que vai ser de nós? Vão nos perseguir, vão nos matar. E como eu já citei, feriram o pastor e as ovelhas se dispersaram. No texto que nós lemos, nós entendemos claramente isso. Nós lemos a respeito dos 2 discípulos no caminho de Emaús. E no momento que Jesus morreu, muitos fugiram. E o caso deles foi exatamente esse. Eles estavam saindo de Jerusalém, e eles estavam indo para Emaús. Observe que Emaús ficava a 12 quilômetros aproximadamente de Jerusalém. E o nome Emaús significava fontes de águas quentes. Me faz entender que eles no mínimo buscavam um certo alívio, um certo descanso depois de tanto sofrimento e perseguição. Só que na vida do cristão não há descanso longe do propósito de Deus. Na vida de um cristão que serve a Cristo de verdade, fugir não é a saída. Na vida de alguém que diz que ama Jesus, virar as costas para o propósito de Jesus não é a solução. Eles estão saindo de Jerusalém, e todos nós sabemos que o texto de 24:49 de Lucas, quando Jesus diz ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, traz a alusão que naquele momento, Jerusalém era o único lugar que eles deveriam permanecer. Era o único lugar que eles deveriam estar. Mas esses 2 discípulos, e a Bíblia não fala o nome do segundo, fala apenas o nome do primeiro, que se chama Cleopas. Eles estavam fugindo de lá, eles estavam saindo do propósito. Eles não estavam apenas saindo do propósito, mas estavam saindo debaixo da mão de Deus, do respaldo de Deus, do cuidado de Deus. E eles estavam apavorados, assustados, e estavam fugindo. E nós percebemos que ao longo da caminhada da fé, situações batem na nossa porta todos os dias, para que nós venhamos abandonar a fé, abandonar os irmãos, abandonar a igreja, e ainda assim abandonarmos Jesus. Só que na vida de um cristão, esse cristão deve entender que Jesus, ele não é para ser abandonado, ele deve ser servido até o fim. Servido até o fim. E uma pergunta fica na minha alma: por que eles saíram do propósito? Por que eles saíram do propósito? Primeiro, porque eles saíram da direção de Deus. Eles saíram da direção. E nós observamos que o versículo 13 diz: iam para a aldeia que distava de Jerusalém 66 estádios, 12 quilômetros, cujo nome era Emaús. Eles saíram de lá. E esse afastamento do propósito de Deus, do lugar que Deus tem para nós, ele começa no mínimo por 2 coisas muito simples, quando nós começamos a tomarmos as nossas decisões. Porque na vida de um cristão, quem decide não é ele, mas é o seu Cristo. Na vida de um cristão, quem governa não é a sua vontade, mas é o seu Cristo. Quem manda não somos nós, mas é Jesus. E segundo motivo, primeiro, eles seguiram as suas vontades. E segundo, porque eles não entenderam o trabalhar de Deus. Eles não entenderam que ele morreria, mas ao 3º dia, como ele bem disse, ele ressuscitaria. Porque Jesus havia dito: o único sinal que será dado será o do profeta Jonas. Ou seja, Jesus estava dizendo: da mesma forma que Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, assim convém também que o Filho do Homem esteja 3 dias no seio da terra. Então Jesus já havia revelado, Jesus já havia falado, Jesus já havia manifestado. Mas eles escolheram sair da direção de Deus. Só que nós esquecemos que a direção de Deus não é algo qualquer.
Só está na direção de Deus quem está debaixo da mão do Senhor. E a direção de Deus é o norte da nossa vida, porque é Ele que nos dirige, que nos guia e que nos leva. E só está na direção de Deus quem realmente deseja ter um compromisso com Deus. Só está na direção de Deus quem deseja ter comunhão com Deus. Tem que ter um casamento, comunhão, compromisso, aliança, porque é na alegria e na dor, é longe ou perto, não importa se está bom ou ruim, é até o fim, até que a morte nos leve para os braços do nosso amado Jesus. Aleluia. E é interessante, porque quem tem compromisso é quem está desposado, quem tem de fato um compromisso, uma aliança, uma noiva. E ele virá buscar a noiva do Senhor. Ele virá buscar a sua noiva, aqueles que realmente ouvem a sua voz, que realmente entendem a sua voz, que seguem a sua direção e não os seus caminhos. Então, por que eles saíram do propósito? Porque saíram da direção. Segundo, porque estavam na presença de Jesus, mas não o reconheceram. Versículo 16: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Se observa que ao longo do caminho Jesus aparece a eles, e eles não reconhecem Jesus. E isso mexe comigo e me preocupa. Por quê? Porque Jesus está aqui nessa noite, e Ele está em todos os cultos aonde Ele é adorado e reverenciado. E a preocupação é a seguinte: Jesus está aqui e nós o reconhecemos. Jesus está aqui e nós o adoramos. Jesus está aqui e nós entendemos quem Ele é. Porque se Jesus está aqui, meu irmão, o milagre está aqui, a salvação está aqui, o poder de Deus está aqui. E é perigoso, porque Jesus estava com eles, e eles estavam andando com Jesus, mas continuavam caminhando na direção contrária. Nós frequentamos os cultos, nós estamos na igreja, mas observa-se que a atenção do culto não é mais para Jesus. 3 perguntas o Espírito Santo me fez a respeito disso. Primeira, sua adoração, o seu reconhecimento, o você reverenciar Jesus, está acima do seu serviço? Ou você só vem no dia que você acha que vem, ou no dia que você está escalado, ou no dia que você tem um compromisso? Sua adoração está acima da sua dor, ou no dia que você não está bem porque está doendo, você não vem, ou no dia que você não está se sentindo bem, você não adora Jesus. Sua adoração está acima dos seus interesses, ou no dia que as coisas não saem como você espera, você faz como eles fizeram, viram as costas para Jesus e fogem dele. Quem é Jesus para você? Quem é o centro do Evangelho para você, para nós que estamos aqui nessa noite? E não me diga que é muito duro, porque nós estamos falando da palavra de Deus, e ela é vida, e ela é poder para os que creem. Quem é Jesus para você? Um dia Jesus disse: quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos falaram para ele: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um profeta, outros dizem que o Senhor é mais um por aí. E eu te pergunto, quem é Jesus para você agora? Quem é Ele para você? Será que é só mais um milagreiro? Será que é só mais alguém que te abençoa? Será que é só mais alguém que te beneficia? Ou Ele é o Salvador da sua alma?
ou Ele é o Redentor da sua alma? Quem é Ele para você? Não adianta estar e não se envolver, não adianta participar, mas não adorar, não adianta. Se Jesus está aqui, nós o reverenciamos, nós o adoramos, nós louvamos o seu nome. Aleluia. Ao longo da Bíblia nós entendemos que muitas pessoas seguiam a Jesus por causa dos pães. Muitas pessoas seguiam a Jesus por causa dos milagres. E em João capítulo 6, versículos 67, 68, Jesus olhou para todos que o seguiam e disse: se vocês não comerem do meu corpo e não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Em outras palavras, se vocês não estiverem dispostos a me adorar acima do serviço, acima da dor, acima dos interesses, não adianta. Se nós estamos no lugar onde Jesus está, então nós o adoramos do jeito que Ele merece, com tudo que há em nós, com tudo que há em nós. E terceiro motivo, porque eles saíram da presença do propósito de Deus, é porque eles tiveram as suas expectativas frustradas. Eles acharam de fato que Jesus viria resgatá-los dos romanos, só que Jesus queria muito mais. Jesus queria salvá-los dos seus pecados e livrá-los do inferno. Versículo 21: e nós esperávamos que fosse Ele o que remisse a Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Observe que o problema da expectativa é que você deposita muito de você em cima de outras pessoas. O problema da expectativa é que você deposita muito dos seus interesses em cima das outras pessoas. Só que Jesus não é uma pessoa qualquer. Ele não precisa, você não manda em Jesus, é Ele que manda em nós. Não somos nós que governamos Cristo, mas é Ele que nos governa, Ele que rege a nossa vida, é Ele que nos dirige, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele que nos leva às águas tranquilas e refrigera a nossa alma. E ainda que nós passemos pelo vale da sombra e da morte, não temeremos mal algum, porque quem está conosco é o Redentor, é o Salvador, é o pastor da nossa alma. Aleluia. Então nós adoramos a Ele, nós louvamos a Ele. Ele não fez o que eu quis, mas Ele está no céu e tem todo o controle. Ele não fez o que eu esperava, mas Ele é soberano e Ele sabe o que está fazendo nesse exato momento. Ele não me deu o que eu pedi, mas Ele sabe o que você precisa. Ele não me deu o que eu busquei, mas Ele te deu vida e oportunidades para você ir atrás. Ele não deu o que eu quero, mas o que Ele tem é infinitamente mais do que você pode imaginar. O problema da expectativa frustrada é porque ela te faz olhar para a sua necessidade e não para Jesus. Te faz ver o problema e não o solucionador dos problemas. O problema de quando você se frustra porque você esperava uma oportunidade, você esperava uma porta aberta, você esperava um milagre, mas não aconteceu. Não foi o momento, não foi a hora, não deu. E eu orei e o Senhor não disse. E eu bati, Ele não abriu. E eu clamei, mas Ele não atendeu. É porque não era a hora. Mas o que acontece conosco? Nós nos frustramos. E nós achamos que nós somos o centro da vontade de Deus. E nós não somos.
Ele não faz o que nós queremos, Ele faz o que Ele quer. Ele não depende de nós, somos nós que dependemos dEle. Somos nós. Se hoje você decidir não adorá-lo, problema é seu. Ele é Deus, Ele é de eternidade em eternidade. Ele é eterno, Ele é santo. E não só é santo, como é santo, santo e santo, 3 vezes santo. Não existe nada acima dEle. Não existe nada que não esteja no domínio das suas mãos. Ninguém foge do Senhor, ninguém se esconde do Senhor. Então não culpe Deus porque você frustrou as suas expectativas. Não saia do propósito de Deus porque você não recebeu. Não pare de buscá-lo porque você não teve a sua oração atendida. Não pare de jejuar porque você ainda não conseguiu vencer as suas vontades. Não pare de ler a Bíblia porque você ainda não entendeu. Persevere um pouco mais, ore um pouco mais, jejue um pouco mais, leia, Ele te revelará, Ele te mostrará o caminho. Continue, não desista, não saia do propósito, não saia do propósito. Só que existe algo muito interessante, que Jesus não desistiu deles, por mais que eles estiveram saindo do propósito. Jesus não os abandonou, Jesus foi atrás deles, porque o único que não desiste de nós é Jesus. O único que não nos abandona é Jesus. Prova disso que nós estamos aqui nessa noite. Prova disso que nós estamos reunidos aqui. Porque Ele não desistiu, porque Ele não nos abandonou, porque Ele não nos tratou segundo as nossas atitudes a respeito dEle. Mas ainda que nós somos infiéis, Ele permaneceu fiel. Somente Jesus não nos abandona. Quando Jesus ressuscitou em Marcos capítulo 16, e o anjo aparece às mulheres, nós sabemos que Pedro havia negado Jesus, e no momento que o anjo apareceu a elas, e disse: não temas, Ele ressuscitou, Ele não está aqui, Ele vai para a Galileia dos gentios, como Ele já tinha vos dito. E o anjo diz assim: ide aos discípulos e a Pedro, e dizem a eles para que eles vão para lá. Em outras palavras, Pedro negou Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Pedro negou Jesus, mas Jesus não virou as costas para ele. Jesus foi atrás, Jesus o restaurou, Jesus o perdoou, Jesus fez dele uma nova criatura. Pedro negou, mas agora ele prega com ousadia. Ele negligenciou, mas agora ele é fiel até o fim, porque Jesus não o abandonou. Lembra das vezes que você virou as costas para Jesus? Lembra das vezes que você negligenciou a presença de Jesus e Ele não te abandonou? Você lembra quantas vezes você negou a Ele através das suas atitudes, das suas palavras, dos xingamentos que saíram da sua boca? Mas Ele te deu uma nova oportunidade. E nessa noite o Espírito Santo está nos dizendo: os céus estão abertos, e há perdão para aqueles que necessitam, porque Ele não desiste de nós. Aleluia. Lucas 19:10, a Bíblia diz: porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. João 10:10 e o 11, Jesus disse: o ladrão não vem senão a roubar,
a matar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Eu sou o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele não desiste de nós. Então, eles saíram do propósito, saíram. E aí, qual é a resposta para nós voltarmos a este propósito? Qual é o conselho bíblico para nós voltarmos ao propósito? Para nós voltarmos, uma vez que nós abandonamos Jesus e a sua vontade, uma vez que nós saímos da direção de Deus, uma vez que nós deixamos de buscá-lo, de adorá-lo, de reverenciá-lo, uma vez que nós saímos da direção dEle. Qual é o segredo para nós voltarmos? Primeiro, nós devemos entender a palavra. Versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Nós sabemos que nós somos cristãos, e por sermos cristãos, nós seguimos Jesus. Hoje nós aprendemos aqui na escola bíblica que Jesus ele cumpriu as Escrituras, ele aceitou as Escrituras e ele pregou as Escrituras. Nós sabemos que Jesus ele amava a palavra do Senhor. E ao longo da Bíblia você percebe muitas citações a respeito das Escrituras da boca de Jesus, porque ele dava crédito a elas. Só que ao longo da caminhada cristã, nós nos acostumamos ouvindo o Evangelho, mas nós não lemos o Evangelho. Nós nos acostumamos ouvindo a palavra, mas nós não lemos ela. E porque não lemos, não entendemos. Porque não nos dedicamos, não absorvemos o que ela tem. E um dos segredos para nós voltarmos para o propósito de Deus, preste atenção, é nós darmos crédito à palavra de Deus. É nós entendermos a palavra de Deus, é nós abrirmos o nosso coração para a palavra de Deus. E é interessante que quando alguém entende o Evangelho, essa pessoa é diferente, porque ela não entra na igreja esperando ajuda, mas ela ajuda sem esperar. Ela não entra na igreja esperando um abraço, ela abraça alguém que está precisando. É interessante que quando alguém entende o Evangelho, ele não espera ser servido, mas ele mesmo serve alguém. Quando alguém entende a palavra, pratica a palavra, vive a palavra e guarda a palavra, e porque a palavra está nele, ela é uma bússola, um guia, que não deixa que ele saia da direção e do propósito de Deus. Mas eu saí, irmão Marcelo, então abra o seu coração, e nessa noite permita que a palavra entre e faça morada em você. Aleluia. Segunda coisa, primeiro, entender a palavra. Segundo, chame Jesus para entrar. Chame Jesus para entrar. Versículo 29. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Eles convidaram Jesus para entrar na mesma casa. Eles convidaram Jesus para estar no mesmo lugar. Jesus, eu quero algo mais de Ti. Jesus, eu preciso de algo mais de Ti. Sabe o que é chamar Jesus para entrar? É você olhar para você e você saber que você não pode, mas saber que Ele pode. E aí você diz: Jesus, entra no meu coração. Eu não tenho força, mas eu sei que Tu tens. Eu não posso, mas eu sei que Tu pode. O Senhor nos convida nessa noite, obreiros e obreiras, irmão e irmã, o Senhor nos chama. Me chame para entrar no seu coração. Me chame para entrar na sua alma. Me chame para habitar em você.
Eu não quero só estar onde você está, eu quero morar no seu coração. Aleluia. E como? Comece abrindo o seu coração. Como eu chamo Jesus para entrar? Existem dois tipos de coisas que chamam a atenção de Deus na Bíblia. E a primeira delas é a humilhação. Quando você se humilha na presença do Senhor. Lembra da mulher cananeia? Jesus, eu preciso de um milagre, a minha filha precisa. E ele olha para ela e diz: não convém tirar o pão dos filhos e entregá-los aos cachorrinhos. E ela olhou para Jesus e disse: mas os cachorrinhos também se alimentam das migalhas da mesa. Ou seja, Jesus, não importa se é muito ou pouco, Jesus, só me dá um pouquinho do Senhor. Jesus, entra no meu coração. Jesus, visita a minha filha. Jesus, faz morada em mim. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, tão conhecido: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Então quem se humilha obtém resposta do céu. Quem se humilha faz com que Jesus entre no coração. Quem se humilha chama a atenção de Jesus. E a segunda coisa que a Bíblia destaca bem a respeito de chamar Jesus para si é o clamor. É quando você se rasga na presença de Deus e você esquece da pessoa que está do seu lado. Você lembra quando você era novo convertido na fé? Ninguém tirava a sua atenção do culto. Ninguém tirava os seus olhos de Jesus. Ninguém roubava Jesus de você. Você estava atento. E quando a palavra era ministrada e os louvores começavam a cantar, você começava a gritar na presença de Deus e dizia: Deus, muda a minha vida e a minha história. Entra aqui no meu coração. É por isso que quando Bartimeu clamou, Jesus ouviu. Fica quieto, Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Não me abandona, não me deixa. Não deixa o Senhor passar por aqui e eu estar do mesmo jeito. Me chama para perto, me chama para os teus braços. Eu quero ouvir a tua voz, Jesus. Aramassai que oure abagai. O Senhor está dizendo para nós: não se acostume com o culto, não se acostume com a palavra, não se acostume com o Evangelho. Chame Jesus para entrar, chame Ele para fazer morada. Diga e clame nessa noite, e se precisar dobrar os joelhos e gritar ao Senhor, grite a Ele, mas não saia daqui do mesmo jeito. Chame Jesus para o seu coração. Mateus 7,7, a Bíblia diz tão conhecido: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e todo aquele que bate é aberto. Apocalipse 3,20, tão conhecido também: eu estou à porta e eu chamo, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei. Jesus nessa noite está dizendo: eu estou te chamando por meio da minha palavra. Xaramanagassúria de bagai. Abra o coração a Ele. Chame Ele para entrar. Vamos, tire 1 ou 2 minutos. Comece a clamar a Ele nessa noite. Comece a dizer: Jesus, entra no meu coração. E aí que eu dou, e assai que eu debagai.
Aramassori evassu shinemadai kiabai. Clame a Ele nessa noite, clame, clame. Jesus, Jesus. Quem tem fome vai para a mesa. Quem precisa de um milagre vai para a beira do tanque. Quem quer um milagre ouve a voz de Deus. Haramaya surridei kianai. E por último, preste atenção. Tenha comunhão com Jesus. Chamou ele para entrar, entendeu a palavra? Agora tenha comunhão com ele. Versículo 30 e 31. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se então os olhos e o conheceram. E ele desapareceu-lhes. Jesus entrou naquela casa. Jesus sentou na mesa. E é um interessante que a Bíblia tem os seus detalhes. Que quem partiu o pão não foram eles. E a cultura judaica sempre fala que quem parte o pão é o anfitrião da casa. Mas quando Jesus entrou naquela casa, eles falaram: Jesus, pega o pão, Jesus, essa casa é minha, mas toma aqui o pão, toma aqui o primeiro lugar. Jesus, toma aqui a autoridade dessa casa. Jesus, o Senhor entrou aqui, Jesus. E porque o Senhor entrou aqui, o Senhor não é qualquer um. O Senhor é aquele que me salva. Eu não quero mais te abandonar, Jesus, toma o pão. E eu quero receber ele da tua mão, Senhor. Eu quero receber ele de ti. Eu não quero mais falar com os homens. Eu quero falar contigo. Eu quero receber da tua mão. Me dá do pão do céu, Jesus. Me dá do pão do Senhor. Ah, meu irmão, quando Jesus entra no seu coração e você tem comunhão com Ele, tudo muda. Suas prioridades mudam, os seus desejos mudam, as suas vontades mudam. Mentia, agora não mente mais. Roubava, agora não rouba mais. Ficava mexendo com a mulher dos outros, agora só tem a sua mulher e é fiel a ela. Quando Jesus entra, Ele transforma-nos. E quando nós nos alimentamos do que Ele tem, Ele nos dá forças. E os nossos olhos não são mais fechados. Nós lemos aqui, no momento em que o pão foi partido, a comunhão foi estabelecida, o relacionamento aconteceu, e eles tomaram o pão, os olhos se abriram, porque na presença de Jesus, quando Jesus está em um lugar, e nós nos alimentamos do que Ele tem, não há nenhuma enfermidade que não possa ser curada, não há nenhuma cadeia que possa prender, não há nenhuma escama que segue o entendimento, não há nada que roube o discernimento, não há nada que tire a atenção, não há nada que te afaste de Jesus, não há. E Ele partiu o pão, e Jesus sumiu, e eles olham um para o outro e dizem: é por isso que ardia os nossos corações. É por isso que ardia os nossos corações. Porque quando você tem comunhão com Jesus, é isso que acontece. Ele faz o seu coração arder de novo. Ele faz o seu coração aquecer de novo.
Não existe mais espaço para frieza. Não existe mais espaço para indiferença. Não existe mais espaço para o orgulho. Tudo que importa é ouvir a voz de Jesus. Tudo que importa é sentir o calor do Espírito Santo. Aleluia. Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito, Jeremias 29. Jeremias disse assim: então eu disse, eu não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Eu estou fadigado de sofrer, eu não aguento mais. O calor, a presença, a comunhão com Jesus está aquecendo meu coração. Eu não posso mais negá-lo, eu não posso mais resisti-lo, eu não vou mais fugir. Não tem como eu esquecer, não tem como eu abandonar. Há um calor na minha alma, é o fogo do Espírito Santo que aquece a alma do homem e traz a vida dos céus. Em nome de Jesus. E a segunda coisa que acontece quando você tem uma comunhão com Jesus é: eu volto para o lugar do propósito. Versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. Sabe o que aconteceu? Jesus desapareceu. Partiu o pão, entregou e desapareceu. E eles olharam um para o outro. É Jesus, irmão. Por isso que ardia o nosso coração. Imagina a cena. Olhando um para o outro e dizendo: não tem jeito, vamos voltar. É como um testemunho que eu ouvi uns anos atrás. Dois afastados do Evangelho dentro de um bar. Um olhou para o outro e disse: eu preciso voltar para Jesus. E o outro olhou para o outro, para ele, e disse: se você vai, eu também vou, porque eu não aguento mais. Não importa o lugar que você está. Ardeu o coração, sentiu a presença, sabe das necessidades. Então volte para o lugar que você nunca deveria ter saído. Volte para o lugar do propósito. Decida nessa noite voltar ao Senhor. Decida nessa noite voltar a buscar o Senhor. Decida nessa noite abrir o coração e dizer: Jesus, fica comigo. Ontem à noite, após a escola bíblica para obreiros, eu tive um momento em casa sozinho. E são momentos raros em casa assim. Geralmente a gente faz tudo junto, eu e a nega. E eu pensei assim: eu vou orar. Eu comecei a orar e o Espírito Santo começou a ministrar coisas no meu coração. E eu comecei a lembrar de uns anos atrás, que eu subia nas dunas de areia, ficava olhando para o mar e ficava ali horas e horas. E muitas vezes eu virei madrugadas em oração. E eu dizia: Jesus, Tu és o meu amor maior. Tu és a razão do meu viver. E eu comecei a lembrar, e o Espírito Santo me fez lembrar. E Ele disse no meu coração: Marcelo, eu tenho saudade dos momentos que você tinha comigo. Eu tenho saudade de ouvir a sua voz nas madrugadas. Eu tenho saudade de ouvir o seu clamor sozinho, sem ninguém para elogiar, que oração bonita, sem ninguém para dizer: nossa, como você ora. O Espírito Santo falou para mim: eu tenho saudade quando você não se preocupava com o tempo, e a única coisa que você tinha era o desejo de me amar ainda mais um pouco. E eu chorei na presença de Deus e me quebrantei. Eu disse: Deus, me tira tudo, só não tira a Tua presença. Me faz voltar, Senhor, para esse lugar de comunhão. Me faz voltar, Senhor, para esse lugar de entrega.
deixou de orar, irmão Marcelo, não é isso. Mas é que antes era só eu e ele. Era só nós dois. E eu subi aquele monte, eu dizia: Deus, me faz um pregador da tua palavra. Deus, me faz um servo teu. O Espírito Santo está nos convidando nessa noite. Decida voltar nessa noite. Pare de fugir, decida voltar nessa noite. Decida voltar ao lugar do propósito. Ficou conhecido, agora não precisa mais de orar tanto que precisava. Nessa noite o Espírito Santo te chama e te diz: você precisa muito mais do que antes. Agora você já conquistou um cargo que você sonhava. Nessa noite o Espírito Santo te diz: eu tenho saudade de ouvir a tua voz nas madrugadas. Já conquistou o que sonhou, mas nessa noite o Espírito Santo nos diz: eu quero que você volte a se humilhar como você se humilhava, a me buscar como você me buscava, a me amar como você me amava, quando eu te encontrei nas trevas e te trouxe para mim. Araya suri opagai amagassou, e aramaya sou que é rasul shemasai, e dei que amanagaya suri amantorou e abagassori anamadai. Aramayasu Shai Ki Radou. Em nome de Jesus, se coloque sobre os pés nessa noite. Aramanamassori Anamanaye. Erabakaramanamanagasou. Abra o seu coração para Ele. Comece a chamar Ele para entrar. Comece a dizer: Deus, Deus, me traz de volta ao lugar da comunhão. Deus, me traz de volta ao encontro que eu tive contigo há uns anos atrás. Comece, abre a sua boca e comece a orar a Ele. E diga e seja sincero: Deus, eu preciso voltar. Aramassou, Yaramanaye, Choramanagassou, Aramagayasu. Chorabai que radou, chorai que chus namagai. Em nome de Jesus, comece a buscá-lo nessa noite. Comece a clamar a Ele. Comece a clamar a Ele. Em nome de Jesus, chame Jesus para entrar. Não diga que você não precisa dele. Não diga que você já tem dele o suficiente. Ele te chama, Ele te chama, Ele está te esperando nessa noite. Reaja em nome de Jesus. Meu coração é como uma criança. Meu coração é como uma criança. Esse é o seu momento do Ele Senhor. só sabe dizer o nome. Ele só sabe dizer o nome. Meu coração é como uma criança. Meu coração é como uma criança. Ele só sabe dizer o nome. Ele só sabe dizer o nome. Meu coração é como uma criança. Meu coração é como uma criança. Sharanagassou, Yarabai Yasu Shokei Toriane. Vem pra nós, Senhor. Vem pra nós nessa noite, Deus. Visita-nos aqui, Espírito Santo. Abrimos o coração, abrimos a alma. Precisamos.
Precisamos de Ti, Senhor. Aramaia Souriai. Aranaga Sou Sai Kevi Amassou. Yario Eisu Jai Kinavasai Kiorobogai. Aramadaya Kiasuranai Kio Ebai Sore. Arabacamana Kiasu Jai Terebagai. Araido Sou Tigado Yasei. Receba o renovo do Espírito Santo. E aí é bacatu Yesu. Receba novas forças do céu nessa noite. Chora mai que ador. Aranagassuri elebagai. Saraki radamassúria. Aranagai asu. Chore bagai. Anaisu kianei kiasúria. Em nome de Jesus. Elessifrazão, assim te diz o Senhor. Chega de ouvir, eu te chamei para experimentar. Eu te chamei para viver. Eu te chamei para estar comigo. E por isso nessa noite o Senhor te toca de forma especial. Porque sabe e conhece o teu coração. Chega, em nome de Jesus, Ele te chama. Aranai Guiaçu, Leonardo Santos, assim te diz o Senhor: eu tenho saudade de ouvir a tua voz nas esquinas. Eu tenho saudade de ouvir a tua voz nas praças. Eu tenho saudade de ouvir a tua voz dentro dos ônibus, pregando o meu evangelho. Volta, diz o Senhor. Arai que eu assai que aramai. Eu te chamei por profeta, não recue. Se posicione em nome de Jesus. Volte nessa noite e decida voltar para os braços de quem você nunca deveria ter saído, que é os braços do Senhor Jesus. Repita comigo nessa noite, com a sua mão no seu coração: Senhor Jesus, nessa noite me traz de volta para o primeiro amor. Me traz de volta para o lugar do propósito. Fale com convicção na sua alma. Diga: Senhor Jesus, me traz de volta nessa noite para os teus braços de amor, para os teus braços de perdão. Me traz de volta, Senhor. Eu preciso do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador da tua alma? Ou você que está afastado e quer reconciliar com Jesus? Tem alguém aqui nessa noite? Só levante sua mão. Temos uma irmã aqui, pode vir, alguém traga ela por favor. Mais um senhor lá atrás, pode trazer ele por favor. Em nome de Jesus, traga eles para cá. Em nome de Jesus. A festa no céu, irmão. Araiaçu, Xaramagai. Em nome de Jesus. Tragam eles. Em nome de Jesus. Os obreiros já vão estar orando. E nós vamos orar pelos nossos irmãos que nessa noite estão reconciliando com o Senhor. E aí depois nós damos continuidade. Agora nós vamos orar por eles. Em nome de Jesus. Qual que é o nome dela, Wesley? Pergunta para mim. Amanda, você quer voltar para Jesus mesmo, Amanda? Certeza? De coração? Em nome de Jesus. Está voltando com lágrimas, irmãos. Isso é obra do Espírito Santo, não é obra de homens. Em nome de Jesus. Tem mais uma irmã aqui, Fátima. Quer voltar para Jesus, Fátima? Em nome de Jesus.
seu Antônio quer reconciliar com Jesus, seu Antônio? Amém? Então nós vamos estar orando por eles. Estenda suas mãos para cá. Em nome de Jesus. Os obreiros vão estar orando por eles. Pai, em nome de Jesus nós oramos e pedimos que o Senhor receba de volta o seu Antônio, a Fátima e a Amanda, que nessa noite chamaram o Senhor para entrar. Que nessa noite chamaram o Senhor para entrarem nos seus corações e não querem que o Senhor saia nunca mais. Recebe eles de volta no seu reino. Reafirma o nome deles escrito no livro da vida. Perdoa os pecados e faz deles novas criaturas com novas histórias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos pegar o nome deles aqui. Aplauda o Senhor Jesus com alegria. A festa nos céus nessa noite. A festa no céu e a festa na igreja. Aleluia, nossa família aumentou. Aleluia. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Sem Ele nós não somos nada. Como diz a Bíblia, Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Em nome de Jesus. A Franciele vai pegar o nome deles então, e nós vamos dar continuidade aos trabalhos. Os obreiros já estão aqui, vão lavando as mãos. Abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor Jesus: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém. Então nesse momento nós vamos estar apresentando o pão e apresentando o suco na presença do Senhor Jesus. E todos os que se estão aptos a cear, permaneçam sob os pés. Você que está com algum problema, alguma coisa que precisa ser tratada, tome assento nesse momento, e após o culto nos procure. Não deixe para amanhã, resolva o que você tem que resolver, em nome de Jesus. E o meu conselho para nós que vamos cear nessa noite: se você precisa perdoar alguém, perdoe nessa noite, mas não tome o corpo e o sangue do Senhor com mágoas no seu coração, porque quando você faz isso para a sua condenação. Então nós vamos apresentar o pão e o suco na presença do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos neste momento, em nome de Jesus Cristo, e apresentamos este pão, que é fruto das mãos do padeiro, mas neste momento, simbolicamente, se transformará no corpo do Senhor, que foi partido e moído por nós. E também nós apresentamos o suco nas tuas mãos, que é fruto do trabalho, em nome de Jesus, daqueles que trabalham com as uvas. Estende as tuas mãos, Senhor, que nesse momento agora se transforme no sangue do Senhor, que nos perdoa, que nos lava, que nos redime, que nos faz novas criaturas. Nós apresentamos diante de Ti, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, Ele partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo. Quando Jesus estava na cruz e Ele disse: tetelestai, está consumado, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, simbolizando que toda a ação de redenção, toda a obra de reconciliação do homem com Deus, começou lá do céu, começou de Deus e veio para nós. Nesse momento nós vamos estar tomando pão nas mãos, e eu te convido, segure o pão, até que todos nós possamos juntos ceiarmos na presença do Senhor. Amém? Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 301. Aleluia. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Os pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida o pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus. Todos tomaram do pão
Tem alguém que ainda não tomou o pão? Você ainda não recebeu? Tem alguém? Não, todos tomaram. Quando você está com o pão na mão, no momento que você comer ele, você está se fazendo participante, renovando a sua aliança com o corpo de Cristo Jesus. Então nesse momento, tome o do pão, reflita por um momento, em nome de Jesus. Podeis cear em nome de Jesus. Arabaçu, Xarabanagai, aleluia, 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 Oraia sou. Na mesma noite o Senhor Jesus, após ter ceado, Ele tomou o suco nas suas mãos, e Ele disse: este é o sangue, o meu sangue, que é o novo testamento. Este foi o sangue que verteu na cruz por nós. Este é o sangue que perdoa todo e qualquer pecado. Este é o sangue da nova aliança, o sangue que nos leva ao céu. Este é o sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Qual é o hino que nós vamos louvar? 291, aleluia. Em nome de Jesus. De cruz erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus vamos adorando o Senhor com deu a gratidão. vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Demorei eu a proclamar. Levarei eu também minha cruz. Demorou a trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo, Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por a tocar. Esse é o momento que você sai do seu lugar e se reconcilia com o seu irmão. Pede perdão a ele, para que vocês possam cear debaixo da bênção do Senhor. Para dar-me o perdão, eu me alegro na cruz.
Se eu amo a mensagem da cruz, demorei, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, É por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem nos buscar. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória em te ter. Se eu amo a mensagem da cruz, demorei, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, É por uma coroa trocar. Glória a Deus. Todos estão com o copo nas mãos, o cálice. Tem alguém aqui que não recebeu o cálice? Tem alguém? Levante sua mão. Todos receberam? Em nome de Jesus. Falta ainda assim algumas pessoas. Não tome a ceia de qualquer jeito. Perdoe. Se nós perdoarmos, biblicamente falando, o Senhor também nos perdoa. Lá em cima faltou Luiz lá, não? Aqui embaixo Nogueira. Faltou aqui na câmera, ó. Wesley, tá vindo? Biblicamente falando, se você não perdoa, o Senhor também não te perdoará. A ceia do Senhor não é um ritual, mas nós estamos fazendo isso em memória do Senhor. É para os perfeitos, irmão Marcelo? Não. É para aqueles que buscam a salvação e lutam todos os dias contra o pecado, para serem fiéis por amor ao Senhor Jesus. Então nesse momento você está com o sangue de Cristo na sua mão. Já reconciliou com quem precisava? Talvez a pessoa que você precisa reconciliar, ela não está aqui. Mas ao chegar em casa, e se ela estiver lá, converse com ela. Em nome de Jesus, esteja livre diante do Senhor. Levante o cálice. Este é o sangue que mudou a história da humanidade. Este é o sangue que muda a nossa história. Este é o sangue que pode nos transformar hoje. E em nome de Jesus, tome ele nas suas mãos. Agradeça ao Senhor por um momento. Agradeça a Ele. Em nome de Jesus. Tem mais alguém que ainda precisa receber o cálice? Tem mais alguém? Não? Então levante ele bem alto. Arabassou, Sharamagai. Oh Espírito Santo, obrigado por este privilégio. Obrigado, Senhor. Tu és fiel. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Após você tomar o suco representando o sangue de Jesus, você irá dobrar os seus joelhos e agradecer ainda mais. Podeis cear em nome de Jesus. Obrigado, Senhor.
Até estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Cruze os corredores, vamos adorá-lo com alegria. O Rei ressuscitou, Ele venceu pra ser